Olá de novo, bem-vindos de volta. Dando continuidade então sobre o tema de vitalidade fetal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse exame tão importante, tão frequentemente solicitado e tão utilizado aí no nosso dia a dia, que é a cardiotocografia. Então, o que a gente precisa saber? A gente não pode sair dessa conversa sem entender. O que é a cardiotoco, para que ela serve, quais são suas indicações, quando que a gente realiza, em que cenário anteparto ou intraparto, como que a gente faz esse exame, qual que é a técnica, os parâmetros que a gente avalia, quais são os limites de normalidade. A gente vai conversar também um pouquinho sobre as desacelerações, os tipos e as interpretações, o que elas significam e os resultados desses exames, como que a gente interpreta, o que eles determinam em relação à conduta. Preparado? Vem que tem muita coisa boa. Eu não sei se tem algum aluno que nunca viu uma cardiotoco, mas eu trouxe aqui modelos de aparelhos de cardiotoco. Caso você nunca tenha visto, não se preocupe, isso se resolverá em breve, porque quando vocês estiverem rodando aí nos estágios de ginecologia e obstetrícia, vocês vão instalar muitas vezes, vão ver muitos resultados, vão poder discutir esses resultados e discutir as condutas em decorrência desses resultados com seus preceptores. Então, a aula de hoje traz aí um gostinho do que é, ou pelo menos uma partezinha da nossa prática, e vai ser legal porque vocês vão aprender a fazer a análise desses exames e quando chegarem lá nos estágios vão estar arrasando e vão deixar pro orgulhosíssima, como sempre, tá bom? Então, bora! Então, como a gente acabou de ver naqueles aparelhos que eu mostrei para vocês, tem dois tipos de transdutores que vão fazer a monitorização eletrônica de parâmetros diferentes. Então, um transdutor vai captar os batimentos cardíacos fetais e outro transdutor vai captar a atividade uterina e os movimentos fetais. Daqui a pouco a gente vai ver como a gente instala isso direitinho no ventre materno, tá? Mas eu queria chamar a atenção desde já para uma coisa super importante, que é o alto valor preditivo negativo da cardiotoco. Tá? Então, quando eu faço uma cardiotoco e o exame está normal, ufa, que bom, eu sei que o bem-estar fetal está assegurado. Tá? Por outro lado, quando eu faço uma cardiotoco e o resultado não está normal, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha interpretação disso. Eu não posso sair achando que tem com certeza um sofrimento fetal e sair indicando resolução da gestação sem considerar outras questões, às custas de todos os riscos de uma prematuridade. Por quê? Porque tem um baixo valor preditivo positivo para a detecção de acidose, né? Então, quando eu estou diante de uma alteração, eu tenho que saber avaliar e interpretar esta alteração, saber bem o que ela significa para a tomada de uma decisão que vai ser benéfica para o binômio. Combinado? Eu não comentei antes com vocês, mas não posso deixar de lembrar. CTB é uma das siglas que a gente usa para cardiotocografia, é de cardiotocografia basal, tá? Em alguns locais vocês também podem encontrar CTG, de cardiotocografia, e que pode se confundir um pouquinho com CTG de curetagem, essas siglas, né? Essa mania de pôr sigla em tudo é um problema, a gente tenta evitar, mas como são siglas que são consagradas e muitas vezes vocês vão encontrar isso nos prontuários, eu trago para vocês, não para estimular o uso, mas para que vocês consigam identificar e saber a que se refere cada uma delas. Combinado? Então, vamos falar um pouquinho das modalidades de cardiotocografia, né? Eu posso ter aquela que é feita no período intraparto, que eu chamo de intraparto. Eu posso ter aquela que é realizada anteparto e pode ser em repouso, que também é chamada de non-stress, ou quando eu acho que o meu fetinho pode estar dormindo ou tá mais quietinho, a gente pode fazer um estímulo vibroacústico e aí essa é chamada de estimulada. Não se preocupem que daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho de cada uma delas, dando um pouquinho mais de detalhes para que fique mais claro, tá bom? A indicação da cardiotoco anteparto são aquelas indicações que a gente comentou na aula 1 sobre as indicações dos testes de vitalidade fetal. Então, quando eu estou diante de uma gestação de alto risco, quando eu estou diante de uma gestação de risco habitual que tem pós-datismo ou que tem uma queixa de diminuição da movimentação fetal pela gestante, tá bom? E eu também tenho um outro tipo uma outra modalidade de cardiotoco que a gente não vê mais hoje em dia, que é a com sobrecarga, o teste de Pose, em que se fazia ocitocina para provocar a contração, para ver como esse fetinho reagia naquela situação de estresse, que são as contrações uterinas, tá? Mas isso a gente não faz mais, acredito que vocês nem vão ver isso, combinado? Quando a gente está falando de uma cardiotoco intraparto, nosso principal objetivo é diferenciar os fetos bem oxigenados daqueles mal oxigenados.
Os que estão bem oxigenados, estão bem, eles não precisam que a gente faça nada. Já os que estão mal oxigenados, eles podem necessitar de intervenções muitas vezes bem rápidas para que se evite aquelas lesões permanentes, como paralisia cerebral e até um óbito fetal. Tá? O trabalho de parto por si só é extremamente estressante. Então a gente sabe que cada contração leva a uma diminuição do fluxo sanguíneo placentário durante essa contração, que depois é reversível e esse fluxo retoma. Mas se eu estou diante de um fetinho com pouca reserva de oxigênio, ele pode tolerar muito mal as contrações. E, portanto, ele está em maior risco de hipóxia e de acidose metabólica. Tá? Então, a gente tem essa situação de um lado. Por outro lado, a gente sabe que fazer cardiotoco para todas as gestantes de risco habitual não melhora os resultados perinatais. E está associado, inclusive, ao aumento da taxa de cesariana. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa que o grande problema não é o exame em si, é a interpretação que se dá, é a tomada de decisão sem uma base sólida que justifique aquela interrupção, muitas vezes, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Geralmente, no período intraparto, a gente faz cardiotoco intermitente, dura 20 minutos, eventualmente, se eu tenho um caso mais suspeito, eu posso prolongar um pouco, né? Porém, tem algumas situações de maior risco para hipóxia, para acidose fetal, que a gente pode considerar manter esse exame continuamente, né? Então, por exemplo, quando a gente está diante de uma paciente que tenha líquido meconial, quando eu tenho, por exemplo, um sangramento mais importante, anteparto, né? Quando eu tenho um expulsivo mais prolongado, ou se eu tenho alguma outra situação que aumente de forma significativa o risco de hipóxia de acidose fetal. Tá? Então, nessas situações, a gente deve considerar ou pode considerar a manutenção contínua para que a gente faça uma avaliação bem detalhada, bem cuidadosa dessa vitalidade fetal. Quando a gente está fazendo uma cardiotocografia anteparto, nosso objetivo é verificar o bem-estar fetal, né? Identificar risco de hipoxemia, de hipóxia, principalmente em quem? Naquelas gestações de alto risco para insuficiência placentária. Né? A gente já viu que não tem evidência científica de que a cardiotoco melhora o resultado perinatal. Né? Porém, vocês vão ver que, como também já conversamos, é um método frequentemente utilizado na prática. E aí, de novo, eu reforço que o problema não é, pelo menos não é só o fazer ou não o exame, mas sim a interpretação que a gente vai dar diante desse resultado. Lembra que eu comecei essa aula falando que é um exame com alto valor preditivo negativo, mas com valor preditivo positivo bem menor. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente vai interpretar esse exame e vai dar uma conduta a partir dele. Por que a gente faz a cardiotoco? De que forma ela se relaciona aí com a vitalidade fetal? Por que ela permite essa avaliação? Né? Ou seja, quais são as bases fisiológicas ou fisiopatológicas que justificam esse exame? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que entre a terceira e sexta semana de vida embrionária se organiza o coração fetal e seu sistema de condução. Porém, o sistema nervoso autônomo, que é quem regula a frequência cardíaca fetal, ele só se torna funcionante mais tardiamente, lá no início do terceiro trimestre, tá? Ou seja, eu tenho o parasimpático, que é responsável por diminuir a frequência cardíaca fetal, e isso faz com que eu tenha um efeito oscilatório dessa frequência cardíaca fetal, ou seja, a variabilidade, que é um dos parâmetros da cardiotoco, que a gente vai ver já, né, que a gente analisa, só surja lá no começo do terceiro trimestre. Então, raramente eu vou ter variabilidade antes das 24 semanas. Por quê? Porque eu não tenho parasimpático funcionante, né? Por outro lado, a partir da 28ª semana, eu espero uma variabilidade, porque eu já tive tempo de maturar, de desenvolver esse sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? O simpático, ele é responsável por aumentar essa frequência cardíaca fetal. Por exemplo, se eu tenho uma situação de algum estímulo, uma movimentação fetal, por exemplo, a frequência cardíaca do fetinho acelera. A isso eu chamo de aceleração transitória, que é outro parâmetro da cardiotoco que a gente analisa, como a gente vai ver já, tá? Por volta das 24 semanas, metade dos fetos normais tem aceleração transitória. Mas a partir das 30 semanas, 95% dos fetos têm aceleração transitória. Ou seja, isso me mostra que do terceiro trimestre em diante, que eu já tenho uma maturação e desenvolvimento do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eu espero comportamentos da frequência cardíaca fetal que eu consigo avaliar através da cardiotoco. Quando eu tenho uma situação de hipóxia, que eu tenho hipóxia cerebral, as primeiras estruturas comprometidas vão ser o hipotálamo e os núcleos da base. E isso afeta a ação do sistema nervoso autônomo sobre o coração, ou seja, vai alterar o padrão da frequência cardíaca fetal que eu esperaria. Por quê? Porque eu quero economizar glicogênio, né? Eu estou numa situação de hipóxia, eu quero economizar energia, tá?
E a resposta cardiovascular fetal a essa condição de hipóxia vai depender do quê? Da intensidade dessa condição, da frequência, da velocidade de instalação desse insulto. Vai depender também do que esse feto tem de reserva e qual é a reserva placentária. Então, tem uma série de situações ou de condições que vão interferir nessa resposta cardiovascular fetal. Tudo bem? Então, a gente já falou do que é o exame, as principais indicações, já falou um pouquinho das bases fisiopatológicas que justificam do porquê ele serve aí para avaliar a vitalidade fetal. Agora vamos falar um pouquinho, então, de como que a gente instala esse exame, já que é algo que vocês vão fazer muitas e muitas vezes, tá? Então, a primeira coisa é saber identificar o tipo de transdutor. Eu tenho dois. Tem aquele que vai captar os batimentos cardíacos fetais e este deve ser instalado onde? No dorso fetal. Então, eu vou palpar o abdômen materno, eu vou identificar onde está o dorso fetal e aí eu vou colocar esse transdutor ali, certo? O segundo transdutor, que capta a atividade uterina, eu vou colocar no fundo uterino e aí eu vou prendê-los gentilmente com as fichas. Não é para esmagar a barriga da gestante com essas faixas, tá bom? É só para manter os transdutores no local correto. Muito bem, essa paciente deve estar o quê? Não pode estar deitada em decúbito dorsal horizontal, porque eu vou ter compressão aortocava, a gente já viu que isso não é legal, né? Então, eu vou deixar ela em decúbito lateral, ou sentada, ou semi-sentada, e aí vou instalar o exame. A minha gestante não pode estar em jejum prolongado, tá? O exame, gente, dura 10 a 20 minutinhos, mas eu posso prolongar de acordo com os meus achados. Se eu ficar em dúvida ou se eu tiver alguma normalidade que eu quero testar, eu posso aumentar o tempo de registro também, sem nenhum problema, tudo bem? A outra coisa importante é que eu avalie todos os parâmetros e aí a gente já vai falar logo sobre quais são os parâmetros que a gente tem que avaliar. Quando eu não tenho aceleração transitória, que é um dos parâmetros que a gente avalia, eu posso fazer um estímulo vibroacústico, que é aquela cardiotoco estimulada que a gente conversou no comecinho da aula, tá? E por fim, quando eu analisar todos esses parâmetros de um exame que foi feito tecnicamente de forma adequada, eu classifico a cardiotoco, né? E a condução, a determinação da conduta vai depender não só dessa categoria, né, da classificação da cardiotoco, como da gravidade e estabilidade do quadro clínico materno, vai depender também da idade gestacional. Tudo bem? Não adianta dar glicose para a gestante, não adianta ficar chacoalhando esse fetinho para tentar diminuir resultados anormais. Isso já não mostrou que tem resposta e, portanto, não está indicado. E quais são os parâmetros que a gente avalia, então, na cardiotoco? A gente vai avaliar a linha de base, a variabilidade, a presença de acelerações transitórias, a presença ou não de desacelerações, a movimentação fetal e a dinâmica uterina, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar é que se eu estou falando de variabilidade, de aceleração, que a gente já viu que são parâmetros que dependem da maturidade do sistema nervoso autônomo, fica claro entender que não tem valor ou não adianta fazer esse exame antes das 26 semanas, antes do começo do terceiro trimestre. Por quê? Porque eu não vou ter maturidade ou pleno desenvolvimento do sistema nervoso autônomo, nem simpático nem parasimpático, para que eu tenha a ocorrência desses parâmetros que são importantes para a avaliação do meu exame, certo? Então, aqui, pessoal, tem uma tabelinha mostrando os resultados esperados e as alterações de cada um desses parâmetros, que é o que a gente vai avaliar e interpretar diante do traçado de um exame. Então, agora a gente vai avaliar juntos cada um desses parâmetros, para a gente entender de que forma a gente analisa cada um deles no traçado, tá? Então, primeira coisa, a linha de base. Como é que eu sei o que é a linha de base? A linha de base é a média dos batimentos cardíacos fetais em 10 minutos. E eu vou excluir dessa linha de base aqueles períodos de uma variabilidade aumentada, acima de 25, as acelerações transitórias e eventuais desacelerações. E eu tenho que imaginar uma linha traçada aqui que pegue mais ou menos 50%, pelo menos, na verdade, 50% do traçado. Então, aí eu tenho a minha linha de base, tá? Outra coisa que eu avalio já de cara nesse exame é a dinâmica uterina. Então, esta linha aqui de baixo está marcando a dinâmica uterina. Aqui não tem nenhuma contração registrada, tá? A movimentação fetal, às vezes, aparece como esses tracinhos assim para cima. Mas existe uma outra forma de registro dessa movimentação fetal, que é um outro mecanismo que fica na mão da gestante, que ela vai apertando cada vez que sente a movimentação fetal e aí faz essas marcaçõezinhas aqui também, que a gente pode correlacionar com o traçado, com o registro dos batimentos cardíacos fetais.
O valor de normalidade da linha de base é entre 110 e 160 batimentos por minuto. Mas eu posso ter uma situação de taquicardia, por exemplo, aqui. Olha só, tá aqui em cima a linha de base, acima de 160. Então, eu estou diante de uma taquicardia fetal. Quais são as situações em que isso pode acontecer? Infecção, quando estou diante de febre materna, ansiedade, crise tireotóxica, algumas drogas, quando eu tenho um excesso de movimentação fetal, então é como se o coração dele, o coração dele acelera quando ele está se mexendo muito, da mesma forma que o nosso, né? Algumas situações em que eu tenho uma doença cardíaca do feto, então um ataque à arritmia, por exemplo, uso abusivo pela gestante de nicotina, de cafeína, ou eventualmente uma hipóxia fetal crônica. Então, ataque cardíaco fetal pode, inclusive, ser uma manifestação de uma hipóxia fetal crônica. Aqui a gente tem o oposto, a gente tem uma situação em que a minha linha de base está abaixo de 80, olha aqui, está em torno de 60, né? Isso aqui é uma bradicardia bem importante, né? Isso pode ser causado por droga, por exemplo, uso de beta-bloqueador, por doenças cardíacas do feto, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, um bloqueio atrioventricular, eu posso ter frequências cardíacas baixas assim, né? E também nos casos terminais de sofrimento fetal. Então, alterações da linha de base podem ter algumas explicações, mas tanto a taquicardia quanto a bradicardia podem estar associadas a uma situação de hipóxia fetal e de sofrimento fetal, certo? Pessoal, a gente acabou de ver então o primeiro parâmetro, que é a linha de base, e que é um parâmetro super importante. A partir da linha de base, eu vou entender se tem aceleração, se tem desaceleração, qual é a variabilidade. Se eu não conseguir identificar a linha de base, eu não consigo identificar uma série de outros parâmetros que são importantes da cardiotoco, tá? E por falar em outro parâmetro, vamos para o próximo, que é a variabilidade. A variabilidade é a variabilidade da linha de base, né? Então, é a oscilação da frequência cardíaca fetal, que é resultado da interação do sistema nervoso autônomo simpático com o parasimpático, tá? Ou seja, eu preciso ter alguma maturidade do sistema nervoso autônomo. Raramente eu vou ter variabilidade antes do terceiro trimestre, antes das 24 semanas, né? Mas eu espero uma variabilidade a partir da 28ª. Por quê? A gente já conversou, porque eu já tenho maturidade do sistema nervoso autônomo, tá? Quando eu vou calcular ou avaliar esta variabilidade, então eu pego um trechinho da minha linha de base e eu não vou incluir nem as acelerações e nem desacelerações. Então, eu estou falando de oscilação da linha de base em si, tá? Para fazer essa avaliação. Então, o que é considerado uma variabilidade normal? Entre 6 e 25 batimentos por minuto. Quando eu tenho uma variabilidade ausente, é porque ela é indetectável. Então, eu vejo aquela linha retinha, assim, sem nenhuma oscilação. Eu chamo de variabilidade mínima quando eu tenho uma variabilidade entre 0 e 5 batimentos. Isso pode acontecer quando? Quando o fetinho está dormindo, por exemplo, ou se eu estou diante de alguma malformação, diante do uso de alguma droga, por exemplo, algum opiáceo, ou após corticoide, em situações de prematuridade. Por quê? Porque eu não tenho maturidade do parasimpático, né? E também em situações de hipóxia. Então, eu não posso esquecer que a alteração da variabilidade também é um marcador, ou pode ser um marcador aí de comprometimento fetal. Por outro lado, eu posso ter uma variabilidade aumentada, acima de 25 batimentos, quando eu estou diante de um fetinho que se movimenta muito, tá? Mas, além disso, pode ser um marcador de hipoxemia aguda também. Então, nem todo excesso de variabilidade é uma coisa boa, né? Estejamos atentos a isso. Por fim, então, a gente tem o padrão sinusoidal, que nada mais é do que essas ondinhas aqui, ó, em forma de sino, com uma amplitude de 5 a 15 batimentos por minuto, nesse ritmo fixo, regular, monótono, e que preocupa muito a gente. Por quê? Porque é um marcador de grave comprometimento fetal. Então, geralmente, ele aparece quando eu tenho um feto gravemente anêmico, por exemplo, em situações de desimunização. A gente daqui a pouco vai conversar mais um pouquinho sobre o padrão sinusoidal e o que ele representa. Mas olhou o padrão sinusoidal é para ficar preocupado, porque ele está dizendo para a gente que esse feto está extremamente grave. A gente falou da linha de base, a gente falou da variabilidade, agora a gente vai falar um pouquinho das acelerações transitórias. Tá? Então, o que é uma aceleração transitória? É uma ascensão abrupta da frequência cardíaca fetal.
né? Então, eu espero um aumento de pelo menos 15 batimentos por minuto, que dure pelo menos 15 segundos e menos de 2 minutos. Isso é uma aceleração transitória. Quando eu estou diante de um feto que é um pouco mais prematuro, ou seja, que tem menos de 32 semanas, eu entendo que um aumento de 10 batimentos por pelo menos 10 segundos é uma aceleração transitória, né? A gente sempre tem que ter em mente a maior ou menor maturidade do sistema nervoso autônomo e de que forma isso vai impactar o resultado do nosso exame, tá? Então, aqui, ó, eu vejo várias acelerações transitórias, tá? Quando eu tenho uma aceleração transitória que dura entre 2 a 10 minutos, eu chamo de prolongada. Agora, se eu tenho uma aceleração transitória que dura mais de 10 minutos, eu não tenho mais uma aceleração transitória. Na verdade, eu tenho uma mudança de linha de base, tá? Então, esse é um conceito importante da gente ter em mente. As acelerações transitórias são respostas fisiológicas à movimentação fetal. Então, eu tenho a movimentação fetal, eu tenho a vasodilatação muscular com aumento momentâneo da frequência cardíaca fetal, tá? Ela é o melhor parâmetro correlacionado a bem-estar fetal. Então, tenho aceleração transitória, é um bom marcador de bem-estar fetal. Claro que não é a única coisa que eu vou avaliar nessa cardiotoco, né? Quando eu tenho desaparecimento da aceleração transitória, mesmo depois de estímulo, isso é um dos fatores que sugere hipóxia fetal. Por quê? Porque estou economizando glicogênio cardíaco. Eu poupo o meu glicogênio, não deixando esse coração acelerar. É mais ou menos assim. Então, prestemos atenção aí na ausência de aceleração transitória, mesmo após o estímulo, tá? Então, tá aqui esse exame cheio de aceleração transitória para a gente ver de novo, né? Lembrar, então, que não é só a movimentação fetal, a própria contração pode levar também à aceleração transitória e que isso é um indicativo, é um marcador de boa oxigenação fetal, tá? O American College entende que a gente deve ter pelo menos 2 acelerações transitórias em 20 minutos para entender que esse exame está normal, tá? E quando eu não tenho nenhuma aceleração transitória em 40 minutos, eu vou chamar esse feto ou esse exame de não reativo, tá? Porém, pessoal, olha que coisa, apesar de ser um excelente marcador de bem-estar fetal quando presente, eu tenho, nos ausentes, apenas 40% de fetos verdadeiramente comprometidos. Por isso que eu não posso sair indicando resolução de gestação só pela ausência de aceleração transitória. Eu tenho que avaliar o restante do exame, eu tenho que fazer uma investigação complementar para ter certeza que tem um comprometimento, porque só a ausência, embora ela não possa me deixar tranquila, ela não é uma garantia de que tem um comprometimento que implique na necessidade de uma resolução, de uma intervenção. Por fim, o último parâmetro que falta a gente conversar são as desacelerações. Então, o que é desaceleração? Eu olho a minha linha de base e identifico uma queda periódica dessa frequência cardíaca fetal. E essas desacelerações, elas podem ou não ter significado patológico. Quando eu olho o meu exame aqui, ó, que eu traço essa linha assim, pensando que a linha de base está aqui, eu vejo que eu não tenho nenhuma desaceleração a partir desse traçado. Eu posso classificar essas desacelerações de algumas formas. Então, eu posso chamá-las de periódicas quando elas estão associadas às contrações. Então, dentre as periódicas, eu tenho as precoces, ou DIP1, tardias, ou DIP2, e umbilicais, ou variáveis, que também eram chamadas de DIP3. Tá? E eu tenho as não periódicas, que são espicas, ou DIP0, e as prolongadas, quando elas duram ali entre 2 e 10 minutos, como a gente já conversou para as acelerações. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, então? O que é a DIP1 ou desaceleração precoce? Eu tenho uma diminuição gradual da frequência cardíaca fetal. Essa queda ela não é abrupta, vai caindo aos poucos. Tem um intervalo entre o início e o ponto mais baixo maior do que 30 segundos, tá? Ela é simultânea à contração uterina. Então, o meu nadir da desaceleração coincide com o pico da contração, como essa imagem aqui do lado, né? O que ela significa, gente? Ela significa compressão do polo cefálico no trabalho de parto. Então, conforme eu tenho a contração do fetinho, o fetinho no canal de parto tem a compressão do seu polo cefálico, esse aumento da pressão intracraniana diminui o fluxo sanguíneo cerebral, estimula o centro vagal e aí eu tenho uma bradicardia. Isso não significa hipóxia ou acidose fetal. Então, essas DIP1 ou desacelerações precoces não estão associadas a sofrimento fetal.
E elas são bastante comuns quando eu estou no período expulsivo de gestantes que têm membranas rotas. Por quê? Porque não tem aquela bolsa de líquido para proteger o polo cefálico, certo? Então, olha aqui eu consigo ver essa DIP1 ou desaceleração precoce de forma bem clara. Então, primeira coisa, é uma queda mais gradual, tá? Segunda coisa, eu vou olhar o início da contração e o início da desaceleração, e aí vou perceber que o nadir da desaceleração coincide com o pico da contração. Se eu traçar uma linha, ó, eles são coincidentes. Essa figura aqui representa bem isso. Então, dessa forma, eu faço o diagnóstico de DIP1 ou de desaceleração precoce, que a gente já viu que é compressão do polo cefálico no trabalho de parto, que não está associada a comprometimento fetal, certo? Já a DIP2 ou desaceleração tardia, embora também seja uma queda gradual da frequência cardíaca fetal, não é abrupta, a gente percebe aqui que o início da desaceleração acontece depois do início da contração. Então, elas não são coincidentes. O nadir da desaceleração, ele ocorre depois do pico da contração, tá? Então, essa imagenzinha aqui faz a gente entender bem isso. E por que isso acontece? Eu tenho a contração, a gente já viu que é um fator estressante porque eu diminuo o fluxo sanguíneo placentário. E isso, um fetinho que tem boa reserva de oxigênio, lida tranquilamente, sem nenhum problema com isso. Porém, se ele já tem uma baixa reserva de oxigênio, essa diminuição do fluxo placentário faz com que tenha uma diminuição da PO2 nesse fetinho. Isso faz com que tenha um estímulo vagal e, portanto, queda da frequência cardíaca fetal. Essas desacelerações estão clinicamente associadas à acidemia fetal e à maior morbidade e mortalidade perinatais. Isoladamente, elas devem chamar minha atenção, mas não batem o martelo, né? Não fecham o diagnóstico de comprometimento fetal. Agora, quando eu tenho uma diminuição da variabilidade e essas desacelerações são recorrentes, então isso tem sim uma associação direta com acidose ao nascimento e a gente vai ver que muda a forma como a gente classifica esse exame. Então, diferente do que a gente viu na DIP1 ou precoce, aqui eu tenho a contração, o meu feto vinha se mantendo, a hora que tem esse hipofluxo, ele não tem reserva, então ele faz uma diminuição da PO2, que faz um estímulo vagal, e aí ele tem a desaceleração. Então, elas não são coincidentes. O pico da contração, ele acontece antes do nadir da desaceleração, e essa figura aqui representa bem isso. Então, quanto mais frequente, maior o risco de acidose metabólica. Quando eu tenho, então, uma DIP2 ou tardia de repetição recorrente associada a uma ausência de variabilidade ou uma variabilidade diminuída, prestem atenção que a gente está aí diante de um exame que sugere, sim, comprometimento fetal. Aqui a gente vê uma outra desaceleração tardia, esta bem profunda, atingindo aí níveis de batimento cardíaco fetal bem mais baixos, né? E eu queria lembrar vocês que o grau de prejuízo dessa oxigenação fetal depende da frequência, da duração das desacelerações, mas também do que esse fetinho e essa placenta trazem de base, né? Então, quanto maior o comprometimento fetal, quanto maior o comprometimento placentário, maior o prejuízo dessa oxigenação fetal. E aí, portanto, maior a gravidade da situação. E aí a gente tem as desacelerações umbilicais ou variáveis, que também foram chamadas de DIP3, né? Diferente da DIP precoce ou da DIP tardia, que a gente tinha uma queda gradual da frequência cardíaca, aqui a gente vai ver que a queda é súbita, tá? Então, o intervalo entre o início e o ponto mais baixo dessa desaceleração é menor do que 30 segundos, tá? E essa queda é maior do que 15 batimentos por pelo menos 15 segundos e menos de 2 minutos. Então, ela tem início e término abruptos. Elas são recorrentes, não tem relação temporal com a contração uterina de forma fixa. Então, não é como a gente viu para a DIP1, que ela estava ali coincidindo com as contrações, ou para a DIP2, que a gente viu que elas eram sempre depois do início das contrações. Aqui, essa relação com as contrações não é de forma fixa, tá? Por que elas acontecem? Eu tenho uma compressão do cordão umbilical durante a contração ou uma movimentação fetal. E aí, essa oclusão dos vasos umbilicais decorrentes dessa compressão leva a um aumento da resistência vascular periférica, que leva a um aumento transitório da PA, com estímulo dos baroreceptores e queda da frequência cardíaca fetal, tá? E aí, eu classifico elas de duas formas. Tem as não complicadas, que têm bom prognóstico, e as complicadas, que têm maior associação com comprometimento fetal.
A desaceleração variável não complicada, geralmente ela tem esse formato aqui com esse ombrinho. Então, a gente tem pequenas acelerações no começo ou no fim, que são essas aceleraçõezinhas em ombro, e esse tipo de desaceleração está associado a um bom prognóstico. Geralmente é uma compressão transitória, né? Nem se mexeu, deu uma apertadinha ali no cordão, pegou a veia umbilical só, mas não tem repercussão maior, não tem maior significado, na verdade. Então, não está associada a um resultado perinatal adverso. Olha essa cardiotoco aqui, mostrando pra gente aqui uma DIP2 ou tardia. Então, eu tive a contração, fiz o pico da contração, meu bebezinho vinha se mantendo, e aí ele tem uma desaceleração. Olha como essa queda aqui é uma queda mais gradual. Compara com essa queda aqui, como ela é abrupta. Então, quando a gente fala assim, que a DIP1 e a DIP2, ela tem uma queda mais gradual, e a DIP umbilical, ela é mais abrupta, aqui ficou bem fácil da gente entender do que eu tô falando, né? E aí, olha aqui o ombrinho. Imaginem, toda vez que vocês virem essa imagem aqui, que o bebezinho tá lá dentro, ó. Tô nem aí para vocês, daqui não saio, daqui ninguém me tira, porque aqui ainda tá muito bom. Já que isso não significa um comprometimento, certo? Já na desaceleração variável complicada, a gente tem aquela queda abrupta da mesma forma, né? Como a gente viu lá para não complicada também, diferente da DIP1 e DIP2, que tende a ser mais gradual. Geralmente, essa queda é mais importante, eu atinjo valores de frequência cardíaca fetal mais baixos, então 70, 60 batimentos por minuto, dura mais de 1 minuto, eu não tenho variabilidade durante, né, a desaceleração, eu tenho uma recuperação lenta da linha de base, então ela desacelera abruptamente, mas ela recupera bem mais lentamente. Posso ter essa morfologia em W, posso ter uma recuperação da linha de base ou em taquicardia ou em bradicardia. Então, essas alterações são sugestivas de desacelerações variáveis complicadas. E essa sim tem associação ou podem ter associação com comprometimento fetal, certo? Então, aqui a gente tem a representação dos 3 tipos principais de desacelerações, que são as desacelerações periódicas, né? Então, essa primeira imagem mostra a DIP1 ou precoce, na qual eu tenho o nadir da desaceleração coincidindo com o pico da contração. Essa DIP1 representa compressão do polo cefálico, portanto, não se associa a comprometimento fetal. Aqui, nessa segunda imagem, eu tenho a DIP2 ou tardia, na qual eu percebo que eu tive a contração, e aí esse feto que tem baixa reserva de O2, quando está diante da situação de hipofluxo placentário por conta dessa contração, não consegue manter a sua PO2, e aí o que acontece? Reflexo vagal e bradicardia. Então, o nadir da desaceleração, ele ocorre depois do pico da contração. E esse tipo de desaceleração, DIP2, quando recorrente, quando associada à diminuição ou ausência da variabilidade, é sugestivo, é compatível com o comprometimento do bem-estar fetal. E aí, por fim, eu tenho as desacelerações umbilicais ou variáveis, que podem ter a forma complicada ou não complicada, quando eu tenho formato em W, quando eu tenho recuperação da linha de base muito lenta ou recuperação em brad ou em taquicardia, são formas aí sugestivas de comprometimento fetal também, quando associadas a outras alterações. Então, quando são recorrentes, quando associada à alteração da variabilidade, né? Diminuição da variabilidade também. Certinho? E aí, para a gente falar rapidinho um pouquinho das não periódicas, a gente tem essas desacelerações que fazem como umas espicas, assim, né? Que são rápidas, têm baixa amplitude, geralmente são relacionadas à movimentação fetal por compressões rápidas do cordão, não estão associadas a contrações uterinas e não tem maior associação com repercussão fetal também, tá? Então, são as DIP0 ou espicas que não tem nenhum significado mais importante. E ainda falando das não periódicas, a gente tem as desacelerações prolongadas, que são aquelas que têm duração maior do que 2 minutos, mas menor do que 10 minutos, porque se for maior do que 10 minutos, vale a mesma coisa que a gente tinha falado para as acelerações. Aí não é mais, no caso, uma desaceleração, é uma mudança de linha de base,
tá? Elas também não estão relacionadas à contração, por isso são chamadas de não periódicas, e geralmente elas podem estar associadas a uma situação de hipotensão materna ou de hipertonia uterina, e aí, corrigido esse fator, eu tenho normalização da frequência cardíaca fetal, tá? Mas se eu descartei essas causas, eu não estou diante de uma hipotensão materna, eu não estou diante de uma hipertonia uterina, prestem atenção, porque eu estou possivelmente diante de uma situação de sofrimento fetal. Muito bem, meus queridos. Agora que a gente viu todos os parâmetros, tá na hora da gente interpretar o nosso exame. E como é que a gente vai fazer isso? Tem essa regrinha, esse mnemônico que eu gosto bastante, que vocês vão ver que em muitos locais ele é utilizado porque ele facilita a nossa vida, que é o doutor conivado. O que significa o DR? O DR, gente, é definir risco, ou seja, tem indicação de fazer esse exame? Por que eu estou fazendo? Qual que é o risco de insuficiência placentária que esta gestante tem? Então, isso é importante para eu dar peso para o resultado desse exame, né? Para eu me preocupar mais ou menos diante de algum resultado, né? Na verdade, isso aqui é importante até para eu definir a indicação deste exame. Muito bem, o que é o CO? São as contrações. Então, tem ou não tem contração, tá? NI é o nível ou a linha de base, que a gente já viu que o normal é entre 110 e 160 batimentos por minuto. O que é o V? Variabilidade, é o segundo parâmetro que a gente comentou. Então, o que eu espero de normal? Que ela esteja moderada, entre 6 e 25 batimentos por minuto. O A é de aceleração transitória, então, para fetos com mais de 32 semanas, eu espero um aumento de pelo menos 15 batimentos por 15 segundos da linha de base, né? Ou seja, isso eu considero uma aceleração transitória e é um ótimo marcador de bem-estar fetal. O D é de desacelerações, e aí não basta eu dizer se estão presentes ou não, eu tenho que entender que tipo de desaceleração é para eu saber se tem repercussão ou se tem associação com comprometimento do bem-estar fetal ou não. E aí, por fim, eu emito a minha opinião, que é esse O. Certo? Então, doutor Conivado ajuda a gente a descrever o exame e a não esquecer nenhum parâmetro que vai ser importante para a gente chegar na nossa conclusão, que é a opinião. Certo? Quando eu estou realizando uma cardiotoco intraparto, é importante que eu considere o quadro clínico, a fase do trabalho de parto, para que eu consiga interpretar de acordo o resultado de exame, né? Quando que eu devo ficar preocupada? Quando eu tenho mudança na frequência cardíaca fetal de base durante o trabalho de parto. Principalmente se eu tenho uma variabilidade diminuída ou se eu tenho uma taquicardia, tá? E se eu tenho desacelerações que duram mais de 1 minuto, com uma recuperação lenta, então isso deve chamar a minha atenção, entre outras coisas, tá? O American College, ele define o resultado do exame em categorias, então a gente fala em categoria 1, 2 e 3, tá? E aí, de acordo com essa categoria, e claro, com a análise do binômio como um todo, a gente toma uma decisão. Tá? Então, a categoria 1 tem que ter todos esses critérios. Então, eu tenho que ter a linha de base normal, a variabilidade normal, eu não posso ter desacelerações variáveis ou tardias, eu posso ou não ter desacelerações precoces, já que a gente viu que é compressão do polo cefálico e que não está associada ao comprometimento do bem-estar fetal, e eu posso ou não ter acelerações transitórias. Eu entendo que se eu tenho todos esses parâmetros aqui, eu estou diante de um traçado normal, que é altamente preditivo de bem-estar fetal, da ausência de hipóxia, da ausência de acidose no momento do exame, né? Se eu estou fazendo esse exame e ele é antiparto, eu posso, caso persista o risco, repetir de novo em uma semana, porque esse exame normalzinho tem um valor preditivo negativo para óbito fetal de uma semana de quase 100%, de 99,8%. Então, se eu fiz, ele está normal, persiste o fator de risco, eu posso repetir. Tá? Agora, se é intraparto, tá tudo bem, eu não preciso intervir, esse fetinho tá com reserva, tá feliz ali, tá suportando bem o estresse do trabalho de parto. Então, a gente acabou de ver o traçado normal, que era a categoria 1. Vamos para o outro extremo, que é a categoria 3. A categoria 3, basta eu ter um dos critérios para eu chamar ela de categoria 3, tá? Quais são esses critérios? Primeira coisa que eu vou olhar é a variabilidade. Se a minha variabilidade está ausente e eu tenho desaceleração tardia ou umbilical recorrente, é categoria 3, tá? Se eu tenho variabilidade ausente com bradicardia, é categoria 3.
E por fim, se eu tenho padrão sinusoidal, é categoria 3, eu não preciso olhar mais nada, tá? Então, essa categoria 3 corresponde ao traçado anormal. Tem alta probabilidade de hipóxia e de acidose no momento desse exame, tá? Se eu tô fazendo esse exame anteparto, requer uma conduta urgente, né? Então, eu vou avaliar, ou eu vou complementar essa avaliação da vitalidade fetal com outros exames, caso eu esteja, por exemplo, diante de uma prematuridade extrema, né? Ou eu vou interromper a gestação, a depender do caso, tá? Se eu tô intraparto, se é uma cardiotoco intraparto e vem com uma categoria 3, eu vou ter poucos minutos para corrigir eventuais causas reversíveis, a não ser que eu esteja já diante de uma situação emergencial identificável, né? Identificada. Ou, se eu não conseguir corrigir, é interrupção imediata dessa gestação, tá? Porque é um traçado anormal, altamente sugestivo de hipóxia e de acidose. E aí, no meio do caminho, eu tenho a categoria 2, que é aquela que não se enquadrou nem na 1 e nem na 3. Então, por exemplo, eu tenho uma bradicardia, mas a variabilidade está normal. Eu tenho uma taquicardia, eu tenho uma variabilidade mínima ou aumentada, mas eu não tenho nenhuma desaceleração recorrente. Eu tenho variabilidade ausente sem desaceleração. Eu não tenho aceleração transitória após o estímulo vibroacústico, então persiste sem aceleração, né? Eu tenho DIP2 umbilical recorrente, mas com variabilidade preservada, né? Tenho desaceleração prolongada, tenho desaceleração variável com retorno lento à linha de base, né? Então, isso aqui, pessoal, é uma categoria 2, ou seja, é um traçado indeterminado, suspeito, tem baixa probabilidade de hipóxia ou acidose no momento do exame, mas eu não posso dizer que está normal. Ou seja, se eu estou fazendo uma cardiotoco anteparto, eu vou atrás de complementar essa propedêutica. Então, vou fazer uma nova avaliação, eu vou fazer um perfil biofísico, vou avaliar com Doppler de acordo com cada caso, certo? E se eu tô fazendo uma cardiotoco intraparto e vem uma categoria 2, eu vou fazer medidas de reanimação intrauterina, eu vou corrigir eventuais causas reversíveis, vou deixar ela em monitorização contínua e vou reavaliar para ver de que forma vai se comportar esse exame. Quando eu estou falando de medidas de reanimação intrauterina, eu estou falando de corrigir algumas questões que podem levar à alteração de resultado de cardiotoco. Então, por exemplo, a posição materna, né? Às vezes excesso de puxos, ou uma ocitocina que está sendo prescrita. Então, tem algumas condições ou algumas situações em que eu posso tentar corrigir, que eu posso fazer alguma medida para tentar recuperar, para tentar melhorar este resultado quando eu estou diante de uma categoria 2. Então, é isso que eu chamo de medida de reanimação intrauterina. Além das categorias que a gente acabou de ver, existe uma outra forma de interpretar o resultado da cardiotoco, que é através desse índice cardiotocométrico modificado. Então, eu pontuo de acordo com o resultado dos parâmetros, e aí eu somo e classifico esse feto em ativo, hipoativo ou inativo. Caso eu esteja diante de um feto hipoativo ou inativo, a orientação é que eu faça uma cardioestimulada. E aí a gente vai poder, então, reavaliar esse resultado e tomar uma conduta diante desta nova avaliação. É importante lembrar que quando eu estou diante de um resultado alterado da cardiotoco, esse resultado pode estar associado à hipoxemia, mas ele não reflete a gravidade, a duração desse estímulo, dessa injúria hipoxêmica. E tem outros fatores que podem afetar os resultados da cardiotoco. Então, como a gente já viu, a prematuridade, o sono fetal, uso de alguns medicamentos, o tabagismo e algumas anormalidades do sistema nervoso central. Então, eu tenho que considerar todas essas questões antes de interpretar este exame e dar uma conduta a partir de um resultado alterado. Eu falei para vocês no começo da aula que eu ia comentar depois sobre a cardioestimulada. Então, a cardioestimulada consiste em fazer esse estímulo vibroacústico, é como se fosse uma buzininha mesmo, para tirar o fetinho de um ciclo de sono fetal. Ele pode estar eventualmente dormindo e aí não teve todas as reações que a gente esperava na avaliação dessa cardiotoco, e aí a gente vai lá e dá uma buzinadinha, dá uma acordadinha nesse fetinho para que ele possa responder da forma esperada e a gente então avaliar de forma adequada esse exame, né? Lembrar que os ciclos de sono fetal, eles geralmente duram 20 a 40 minutos, tá bom? Um feto normal e saudável nunca dura mais do que 1h30, um ciclo de sono. Então, é algo para a gente ter em mente também,
tá? Quando eu tenho a estimulação acústica levando a uma aceleração da frequência cardíaca fetal, isso mostra que esse fetinho tinha reserva, que esse fetinho é um feto bem oxigenado. Funciona da mesma forma que aquela aceleração resultante de uma movimentação fetal. Então, não é porque eu estimulei que tem um valor pior, não. Eu estimulei, ele estava dormindo, ele reagiu bem, tem reserva da mesma forma que eu sei que um fetinho que mexe e tem uma aceleração transitória é um fetinho com reserva também. Então, essa cardiotoco aqui mostra que esse feto vinha hipoativo, aqui teve o estímulo vibroacústico, esse fetinho despertou e reagiu aí com o aumento da sua frequência cardíaca, passando então a ser um feto reativo. Diferente daqui, em que o feto vinha hipoativo, a gente fez o estímulo sonoro e, mesmo assim, ele não manifestou aumento da sua frequência cardíaca, ele continuou no mesmo padrão, ou seja, um feto não reativo. Após o estímulo acústico, de acordo com a resposta fetal, eu classifico esse fetinho em reativo, quando eu tenho um aumento de 20 batimentos por minuto por pelo menos 3 minutos, hiporreativo, quando o aumento da frequência cardíaca fetal é menor do que 20 minutos ou dura menos do que 3 minutos, e não reativo, quando eu não tenho uma resposta de aceleração após o estímulo acústico. Tá? E essa resposta ela é bifásica quando eu tenho uma aceleração transitória ou monofásica quando eu não tenho aceleração transitória. O que eu entendo que é um resultado normal de uma cardia estimulada? Quando eu tenho um feto reativo ou quando ele é hiporreativo mais bifásico. Apesar de hiporreativo, eu tive uma aceleração transitória. E aí eu sei que esse exame, então, sugere um bem-estar fetal. O que a gente não pode esquecer de tudo isso que a gente falou, né, até agora? Das indicações da avaliação da vitalidade fetal. Não posso esquecer dos parâmetros e valores normais da cardiotoco, como que eu diferencio as desacelerações, as categorias. Então, tudo isso tem que estar muito guardadinho comigo para que eu possa fazer bom uso deste exame, né? Tenho que lembrar que a cardiotoco é um exame de fácil realização, de baixo custo, com boa aceitação tanto pelas pacientes quanto pelos profissionais de saúde e, acima de tudo, que ela tem um excelente valor preditivo negativo. Quando tá normal, eu tenho bem-estar fetal assegurado, mas um baixo valor preditivo positivo, ou seja, cuidado para evitar ações muito intempestivas, né, diante de um resultado alterado, tá? Não saiam indicando resolução da gestação para qualquer alteração da cardiotoco. A gente tem que saber interpretá-la para que a gente faça bom uso desse recurso. Aqui estão as referências que a gente usou para fazer esse material e essa aula para vocês. De novo, sugiro que deem uma olhadinha. São capítulos gostosos de ler, eles estão super bem escritinhos e vai ajudar a gente a organizar tudo isso que a gente conversou, que não foi pouca coisa, né? Falei pra caramba. Mais uma vez, então, agradeço a paciência de vocês de ficarem comigo batendo esse papo e queria convidar vocês para a gente falar mais um pouquinho. Juro que vai ser bem mais rápido do que foi agora, para falar um pouquinho só de alguns conceitos do perfil biofísico fetal que vão ser importantes para outros assuntos que a gente vai ver ao longo do semestre. Então, respira fundo e vem mais um pouquinho comigo para a nossa aula 3, que juro vai ser bem mais breve do que essa. Tá bom? Obrigada, um beijo para vocês e até já já!